A cana que entra na usina não é uma matéria-prima uniforme. Ela chega com palha, com impurezas minerais, com sinais de doença, com broca, e a maioria das usinas só descobre a composição real dessa carga depois que ela já passou pela esteira e entrou no processo. O problema não é que as impurezas existam. O problema é que, sem medição em tempo real, elas nunca aparecem como uma variável controlável na tomada de decisão industrial. Hoje, vamos conversar com o Helder Zusa, da Sucro Analítica, para falar um pouco sobre a câmera hiperespectral e como ela transforma a entrada de cana num dado analítico rastreável e o que muda na operação quando a usina finalmente enxerga o que está recebendo. Helder, bem-vindo ao Radar Strix. Olá, João. Muito obrigado aí pelo convite e também pela oportunidade de participar mais uma vez contigo aí na Strix. E esse aí é um assunto bastante pertinente, né? Porque já faz anos que a matéria-prima cana, né, mudou e basicamente as usinas ainda continuam, né, efetuando o mesmo controle analítico, né, que a gente já tinha discutido isso anteriormente, aí até acredito em outros vídeos aí da Strix, né. Mas muito obrigado, muito bom estar aí contigo. Para a gente começar essa primeira pergunta aí, né, desse bate-papo aqui no Radar Strix, a usina hoje ela pesa cana, estima RT e aplica índice de impureza, né? Mas operacionalmente falando, a usina de fato sabe o que está entrando no processo em tempo real e qual que é o ponto cego que existe hoje entre a balança e a moenda e qual que é o custo operacional de não enxergar isso? Perfeito. Nesse caso, João, é assim, se você observar isso sobre as metodologias tradicionais no recebimento de cana, né, vamos falar assim que ela é um campo amostral estimado, porque se você for seguir aí a norma do Consecana, eles solicitam para fazer a amostragem de 30% da cana entrada na usina e isso também fica em cima de um sorteio. Eu vejo que essa variação de sorteio, ela acaba tendo esse desvio de amostragem que não traz uma realidade do que é aquela cana entrada. E detalhe, muitas vezes o sorteio ele é concentrado num certo período. Vou dar um exemplo, né, que eu sempre faço a piada aqui, às vezes está sendo amostrado no turno A e B, aí o C, que é o da noite, tem menos amostragem, menos sorteios. Então isso impacta diretamente nesse campo amostral. Eu vejo isso como um grande gargalo, e como você chamou aí na pergunta, é um ponto cego de amostragem e desse sorteio aí que, às vezes, ele não tem um dimensionamento, assim, equilibrado. E os 30% amostrado da cana, também, assim, é apenas aí um terço, quase um quarto de toda a cana que está entrando durante a safra. Então, queira ou quer não, a usina, ela acaba ficando, vou usar um termo aqui, né, acaba ficando refém desses dados baseado em apenas um quarto da cana que está entrando, que está sendo amostrada. Então, vejo que esse é um ponto cego, né? Eu falo que tem um desgaste, né, acelerado dos equipamentos, porque a sonda que é usada ela é um equipamento mecânico, né? Tem essa variação também, vamos pensar lá no processo industrial, na extração, em decisões baseadas aí em médias que não condiz com a realidade, né? Que não está efetivamente lá na esteira, né? O ponto central é aquilo que a gente também comenta muito, se não se mede, não se controla, né? Então, essa perda ela acaba ficando invisível aí, e acaba muitas vezes aumentando perda indeterminada e aí os supervisores, especialistas de processo, ficam batendo cabeça, né, vamos chamar assim, né, durante o processo sucroalcooleiro, às vezes querendo produzir açúcar e etanol de um açúcar que não veio na cana, que não está na cana. Eu vejo isso muito na prática, né, na vivência do dia a dia, nas visitas nas usinas, tem um fluxo de visita muito alto, né, acaba até trocando uma ideia, batendo um papo aí com os gestores aí industriais e a grande queixa, vamos chamar, é essa parte aí mesmo de amostragem não saber aonde que está perdendo. Maravilha, e legal isso, né? Porque, de fato, trazer tecnologia que vá te ajudar a mostrar mais, automaticamente você representa melhor aquela amostra, representa melhor toda a cana em si, e você consegue tomar decisões assertivas aí ao longo do ano, né? Ao longo da safra. E aí, Alderindo, para a nossa segunda pergunta, né? Quando a gente fala de câmera hiperespectral na esteira de cana, ela não é uma câmera de segurança, não é visão computacional convencional. O que de fato é essa tecnologia, né? O que ela consegue identificar na cana em movimento e por que essa capacidade analítica não existia antes nesse ponto do processo? Então, João, a câmera hiperespectral ela é uma tecnologia, digamos assim, para nós do setor sucroenergético, né, bioenergético, ela é nova. Ela é utilizada, só para quem não conhece, né, a câmera hiperespectral, a gente apelidou ela de NIR de imagem, porque ela tem um comprimento de onda específico, que pode variar no NIR, no infravermelho próximo, no infravermelho médio ou no visível, né? Só que ao invés dela gerar a absorbância, né, os picos de absorbância, né, o espectrograma,
ela gera imagem. Tanto é que ela é um instrumento mais fácil, né, de ser calibrado, de ser ensinado do que propriamente o NIR, que vamos falar assim, que está sendo mais veemente implementado aí nas usinas. Hoje existe, João, assim, 4 categorias de imagem. A imagem computacional, que a gente vê no setor, né, sendo utilizada, que tiram fotos e comparam com um banco de dados. A grosso modo é isso. E dentro da câmera hiperespectral, nós temos 3 conjunturas: RGB, multiespectral e hiperespectral. A gente aí, né, na Sucranali, a gente trabalha com a câmera hiperespectral para fazer essa varredura e traduzir isso em pixel que gera a imagem. Então, toda vez que aquela imagem foi gravada e uma amostra passa na frente da câmera, ela vai determinar aí, digamos assim, alguns constituintes que vem na cana. Por exemplo, as impurezas. Hoje a gente tem já as imagens, né, calibradas, né, as calibrações preparadas e prontas para medir cana inteira, cana picada, cana desfibrada, saber se a cana está doente ou não, quando ela está com aquela vermelhidão dentro, por exemplo. Porque às vezes você pega a cana, João, já vi muito agrônomo fazer isso. Você olha ela visualmente, ela aparentemente está sadia. Na hora que você parte ela no meio, ela está vermelha. Então, na câmera hiperespectral, a gente consegue detectar essa vermelhidão da cana. Dá para ver também as brocas, dá para ver o que é palmito, o que é palha, o que é, no caso, pureza vegetal, né? O que é terra, que é impureza mineral. Existem outros trabalhos, outras frentes que foram se desdobrando, né? Mas hoje o que a gente já tem pronto e preparado para ser implementado ou lá no laboratório, ou já direto na linha de processo, seriam esses parâmetros, né? Dá para ver também toceira, porque, de novo, eu faço a piada aí com o turno C, né? Eu falo que a variação da cana, ela é muito grande dentro das usinas, não só em função de palha, mas em função de toceira. E a gente não tem nenhuma ferramenta hoje para quantificar isso. E, queira ou quer não, isso acaba atrapalhando aí a extração, seja de moenda ou difusor, né? E através da câmera hiperespectral a gente consegue detectar essa quantidade de toceira que está entrando. A gente desenvolveu, João, alguns trabalhos aí em parceria com usinas, até sobre tutela também do pessoal da Fermentec, né, da equipe deles, e ficou bem interessante, assim, mostrou uma outra conjuntura, que isso, na minha opinião, pelo menos para mim já era esperado, né? Mas uma outra conjuntura, uma outra ideia de campo amostral e de qualidade de matéria-prima. Oscila muito. E os números, muitas vezes, aí que os gestores estão se baseando, tem algumas grandes diferenciações aí que não aparecem no dia a dia. Legal, legal isso, Helder. E ao mesmo tempo desafiador, né? Porque é algo muito novo, ainda deve ter muita coisa ali que a gente ainda não consegue correlacionar dentro do processo, porque igual toceira é um ponto, quanto mais a gente tem, né, de amostragem e melhoria também dessa análise, automaticamente a gente começa a entender coisas no processo que a gente não identificava antes, né? Não sei se é essa a sua visão também, mas pelo que eu venho traduzindo assim também do que você falou. É isso mesmo, João, porque assim, pensando na tecnologia, né, de câmera hiperespectral, como analisa pixel a pixel, e a esteira, né, a amostra está em movimento, né, não para, porque o processo é 24/7, uma condição normal aí de operação. E está analisando online, gerando os pixels, gerando a imagem, e aí a gente, através desses resultados, a gente percebe assim, o quanto que varia em 24 horas essa alimentação e essa entrada de cana nas usinas. Tem casos que, como vem muita toceira, por exemplo, e também palha, né? Porque dependendo a variedade, a forma que é feito o corte mecanizado, enfim, tem vários fatores aí que influenciam. Hoje não existe ainda, vamos falar assim, pelo menos eu não conheço, um conceito analítico como um todo. A câmera hiperespectral vem para dar esse conceito analítico. Legal, legal. E aí, Helder, indo para nossa última pergunta aqui do nosso bate-papo, né, do Radar Strix, é uma tecnologia bem legal, assim, bem interessante e cada vez mais a gente precisa, de fato, trazer esse tipo de informação. E é aquela coisa, né, classificar a cana é uma coisa, mas transformar essa classificação em decisão de processo é outra. Como que esse dado gerado pela câmera hiperespectral se conecta com a operação da usina e o que o gestor industrial passa a poder fazer com essa informação que antes simplesmente não estava disponível? Então, João, nesse caso, a câmera ela pode ser instalada em 2 pontos, né? Seria lá na mesa de alimentação de cana, ou na hora que a cana está sendo entregue, despeja ela ali no guincho hilo, e ali tem uma câmera hiperespectral analisando. Ou a gente pode colocar ela próxima ali da esteira de borracha, na hora que sai no desfibrador, que aí já lê a cana desfibrada também. Tem esses 2 pontos. Ou trazer ela para o laboratório. Só que lá no laboratório é o seguinte, de novo, nós vamos ficar aí, digamos assim, refém aí da amostragem, né? Para a gente ter 100%
da cana analisada, é interessante já colocar na linha de processo. A câmera, João, ela entrega o mapa composicional da carga dessa cana em tempo real. Então, ele vai te dar o percentual de cana limpa, o percentual de impureza mineral, o percentual de impureza vegetal. Vai mostrar se esse material, se essa cana, né, essa matéria-prima está com doença, está com broca. Isso pode ser, dependendo do tipo de software que a usina tem, de inteligência agrícola, pode ser dividido por lote, por turno, por fornecedor, por frente, por fazenda, por talhão. Aí esse sistema de rastreamento, vamos chamar assim, cada usina tem um seu e a câmera hiperespectral pode conversar com isso. Aí esses dados alimentam essas duas camadas de decisão. Operacional, né, que aí é o pessoal que está lá no dia a dia, né, e também o gerencial, que aí já está mais envolvido a parte de rastreabilidade, negociar com o fornecedor, né, se for o caso, desconto de ATR, porque o ATR em usina muitas vezes aí gera algumas discussões talvez até mais acaloradas, né? E também tem toda uma outra decisão, se vai investir num sistema de limpeza, de palha, por exemplo, ou não, se tem lavagem ou não, porque a maioria das usinas não lavam mais a cana, né? Uma ou outra, talvez lá no Nordeste, né? Mas essas diferenças aí são fundamentais aí. A ideia é a gente trazer para a usina aí uma gestão mais assertiva, né? Tanto, vamos falar assim, dando impacto direto no OPEX ou no CAPEX da usina, né? Então, a entrega da câmera ela é muito grande, por isso que eu falei que ela desdobra em outras frentes de trabalho. Muito legal, Helder, muito legal e bem interessante tudo isso que você trouxe, né? A gente agora encerra o nosso bate-papo, infelizmente, por mais que é um assunto que tem bastante coisa, né? Acho que já fica até um novo convite, né, futuramente, para a gente vir a conversar. E aí a gente começa a entender o seguinte, né, Helder? A cana que entra na usina, ela já tem uma informação. Então, ela já tem uma composição, uma qualidade, impurezas, uma condição fitossanitária, né? O que falta, de fato, era um sistema capaz de ler essa informação em tempo real e na velocidade do processo industrial. Perfeito. Helder, obrigado novamente por trazer toda essa parte de análise da câmera hiperespectral. Deixo aqui agora também o microfone aberto para você fazer os agradecimentos finais. E é isso. Maravilha, João. Mais uma vez, agradeço imensamente a oportunidade de fazer essa troca de informações aí contigo, participar da Strix. Eu gosto bastante de trabalhar com vocês aí e também pela oportunidade, né, de trazer novas tecnologias, novas soluções. Para quem até quiser ir a mais, digamos assim, mais informações, só me acessar a equipe da Sucroanalítica, que a gente vai estar à disposição para estar atendendo os nossos clientes aí, tá? Maravilha, Helder. Obrigado pela participação aqui no Radar Strix. E para você que acompanha a Strix e quer aprofundar essa tese, essa conversa que a gente teve agora, nós transformamos essa conversa num material executivo completo, onde você pode baixar na descrição do vídeo abaixo. Pois o YouTube é só o começo e inscreva-se no canal da Strix e acompanhe para continuar recebendo inteligência estruturada sobre decisão industrial no agro. Até a próxima.